Oi, pessoal! Hoje eu quero conversar sobre algo que muitas mães sentem, mas poucas falam abertamente: a sensação de que cuidar da casa é mais difícil do que parece. Se você é mãe, provavelmente já se sentiu assim em algum momento da sua vida, acordando cedo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e ainda assim sentindo que a casa nunca está realmente sob controle. Parece que, não importa o quanto você se esforce, sempre há algo acumulando, algo que ficou para trás, uma bagunça que parece crescer sozinha, enquanto você luta para manter a rotina funcionando. E sabe, por anos, eu realmente pensei que o problema era comigo. Eu me dizia, se eu apenas tentasse mais, se eu fosse mais organizada, mais disciplinada, se eu trabalhasse mais duro, finalmente conseguiria manter a casa em ordem. Mas, no fundo, isso nunca fez sentido. Eu nunca fui preguiçosa. Sempre fui uma pessoa produtiva, que sabe lidar com múltiplas tarefas e que consegue gerenciar mais coisas do que parece possível. Então por que, mesmo fazendo tudo certo, a louça ainda acumulava na pia? Por que a lavanderia parecia uma montanha interminável de roupas? Porque cada superfície da casa parecia desaparecer sob o caos do dia a dia. A verdade é que cuidar da casa não é apenas sobre limpar ou organizar. É muito mais profundo do que isso. É sobre tempo, energia, expectativas e, principalmente, sobre a quantidade absurda de coisas que uma mãe precisa equilibrar diariamente. Quando pensamos apenas em limpeza ou organização, acabamos culpando a nós mesmas por não dar conta, sem perceber que estamos lidando com uma quantidade de tarefas que vai muito além do que qualquer pessoa sozinha poderia controlar. Durante anos, eu me cobrei demais. Eu via fotos perfeitas nas redes sociais de casas impecáveis e mães sorridentes, e achava que eu estava falhando de alguma forma. Mas a realidade é outra. A vida real, a rotina de cuidar de uma casa e de uma família, é cheia de interrupções, imprevistos e demandas que simplesmente não cabem em uma agenda. Crianças adoecem, prazos do trabalho aparecem de repente, e mesmo que você planeje, sempre vai existir algo que foge do controle. Eu comecei a perceber isso quando comecei a observar minhas próprias rotinas, de forma honesta. Não adianta acordar mais cedo, se você passa o dia correndo de um lado para o outro, e no fim, ainda sente que nada foi concluído. Não adianta tentar limpar toda a casa de uma vez, se a energia para a tarefa seguinte já acabou. O segredo, na verdade, não está em trabalhar mais duro, está em entender o que realmente importa, priorizar e aceitar que a perfeição não é possível. E é exatamente por isso que tantas mães se sentem sobrecarregadas, mesmo sendo super eficientes em tudo que fazem. A maternidade, combinada com a gestão de um lar, é uma tarefa enorme. É algo que exige paciência, planejamento e, acima de tudo, autocompaixão. Não é um reflexo de fraqueza ou preguiça se você não consegue dar conta de tudo. É apenas a realidade de viver em uma rotina cheia de demandas. Um dos pontos que mais me ajudou a entender isso foi perceber que a limpeza, por si só, nunca foi realmente o problema. Eu sempre pensei que se a casa estivesse organizada, minha vida estaria organizada. Mas não é assim. O problema não é a bagunça, é a quantidade de responsabilidades simultâneas que a vida coloca sobre as mães. É o fato de que cuidar de crianças, lidar com trabalho, gerenciar tarefas domésticas e ainda tentar manter algum tempo para si mesma, é simplesmente uma equação impossível se tentarmos fazer tudo sozinhas. Então, o que mudou para mim? Eu comecei a criar pequenas rotinas diárias, que me permitissem manter a casa em ordem sem me sentir sufocada. Por exemplo, eu reservei 15 minutos pela manhã para organizar a cozinha, 20 minutos à tarde para lidar com a lavanderia, e apenas algumas tarefas estratégicas para a noite. Não tentei limpar tudo de uma vez. Não tentei ser perfeita. E, de repente, comecei a perceber que pequenos passos consistentes fazem uma enorme diferença. Além disso,
Aprendi a priorizar minhas tarefas de acordo com o impacto real que elas têm no dia a dia da família. Não precisava que o tapete estivesse impecável todos os dias ou que cada brinquedo estivesse no lugar exato. O que importava de verdade era que a casa estivesse funcional, segura e acolhedora. Essa mudança de perspectiva me libertou de anos de frustração. Outra coisa fundamental foi aprender a pedir ajuda. Muitas vezes, pensamos que precisamos carregar o peso do lar inteiramente sozinhas. Mas dividir responsabilidades com o parceiro, os filhos mais velhos ou até mesmo com alguém de fora não é fraqueza, é inteligência. Um ambiente colaborativo faz com que todos cresçam e aprendam a cuidar do espaço em que vivem, e ainda alivia a carga mental que as mães carregam diariamente. E sabe qual é o ponto mais importante? Aceitar que nem tudo precisa estar perfeito. A sociedade coloca uma pressão enorme sobre as mães para serem impecáveis, para manter a casa organizada e ainda parecerem sempre felizes. Mas isso não é real. A vida é bagunçada, o caos faz parte, e tudo bem se em alguns dias a casa não estiver impecável. Isso não significa que você está falhando, significa que você está vivendo a vida de verdade. Eu quero que todas as mães que estão assistindo esse vídeo saibam disso. Você não está sozinha. A sobrecarga que sentimos é real, mas ela não define nosso valor. Cada passo que você dá, cada pequena rotina que você implementa, cada momento que você consegue respirar e se sentir realizada, é uma vitória. E é isso que realmente importa. Se você se identificou com essa rotina caótica e deseja tornar o dia a dia mais leve, aqui vão algumas dicas práticas que funcionaram para mim. Divida tarefas grandes em pequenas partes. Em vez de limpar a casa inteira em uma tarde, separe tarefas menores para momentos específicos do dia. Crie rotinas consistentes. Pequenas ações diárias, como arrumar a cozinha logo após o café da manhã ou colocar roupas para lavar no mesmo horário todos os dias, ajudam a reduzir a sensação de caos. Priorize o essencial. Pergunte a si mesma: o que realmente precisa ser feito hoje? Nem tudo é urgente. E tudo bem. Aceite ajuda. Envolva parceiros, filhos ou familiares nas tarefas. Compartilhar responsabilidades faz diferença. Seja gentil consigo mesma. Você não precisa ser perfeita. Cada esforço é válido e importante. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas no longo prazo elas transformam completamente a forma como sentimos nossa casa e nossa rotina. A maternidade já é um trabalho de tempo integral. Não precisamos adicionar ainda mais pressão sobre nós mesmas. No final do dia, cuidar da casa não é apenas sobre limpeza. É sobre gerenciar energia, criar hábitos que funcionam e aceitar que nem tudo precisa ser perfeito. A maternidade é cheia de desafios, e é normal se sentir sobrecarregada às vezes. Mas lembre-se, você está fazendo o melhor que pode, e isso é suficiente. Se você se identificou com esse vídeo, quero convidar você a deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras mães que também vivem essa rotina intensa. E nos comentários, me conta, qual é a maior dificuldade que você enfrenta para manter a casa em ordem? Vamos trocar experiências, apoiar umas às outras e mostrar que, juntas, conseguimos transformar o caos em algo mais leve e manejável.